Paz do Senhor, irmãos, tudo bem? Espero que esteja. E se não estiver tudo bem, creia que pode tudo melhorar também. Louvado seja Deus. Hoje é dia 29 de março, a gente ainda se encontra nesse período de quarentena, vamos por assim dizer. E por esse motivo, a igreja, de uma forma, a organização, ela se encontra com as portas fechadas, os templos, né? Então nós estamos encontrando essa certa limitação em nossas reuniões, mas louvado seja Deus que de fato, de verdade, o templo que somos nós, o templo do Espírito Santo, o Senhor já nos concedeu essa oportunidade, independente da igreja com a porta aberta ou fechada, por mais que seja muito bom, seja muito especial estar se reunindo com os irmãos, estamos encontrando essa limitação. Mas é tudo um período para nós refletirmos, porque aí nós vemos que através de uma ordenança do governo, quem sabe por esse problema que nós estamos encarando de saúde pública, as portas se fazem necessário estar fechadas. Mas quantas são as vezes que nós, na condição de templo do Espírito Santo, morada dele, não acabamos também fechando as portas? Então, você que está sentindo falta, está sentindo desejo de estar com os irmãos e às vezes não poder estar por causa dessa limitação, lembre também que o Espírito Santo ele deseja estar morando, habitando em nós e ter toda a liberdade para estar ministrando e fazendo aquilo a qual é do desejo e da vontade do Pai. Eu gostaria hoje de estar dividindo aqui com os irmãos, compartilhando um texto que se encontra na carta de Paulo, a primeira carta de Paulo a Timóteo. O capítulo é o 1, o versículo é o 5, 6 e o 7, que vai dizer o seguinte: Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro, e de uma boa consciência, e de uma fé não fingida, do que, desviando-se alguns, se entregaram às vãs contendas, querendo ser doutores da lei, e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Amém? É um texto que está introduzido dentro de um contexto, é claro. Mas em especial essa carta, é importante dizer que ela está no conjunto das cartas pastorais, sendo 1 Timóteo, 2 Timóteo e a carta a Tito, ambos jovens pastores, jovens na idade, mas estavam compreendendo o que Deus tinha sobre a vida deles e através da vida deles. E para isso, Deus levanta um homem para estar ministrando sobre a vida deles. E esse homem é o apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios. Tanto é que até mesmo Timóteo, seu pai, provavelmente grego, tinha um sangue gentil também correndo nele, mas tinha uma mãe, tinha uma avó que estavam comprometidas em ensinar aquele jovem os preceitos do único Deus e o evangelho que elas também tiveram acesso de ouvir através de Paulo. Mexeu com elas e elas transferiram isso para aquele jovem. Paulo, passando pela cidade, viu que aquele rapaz tinha um talento, tinha uma vocação, chamou ele para estar em suas viagens missionárias, mas por ocasião, nesse devido momento, Timóteo já estava na igreja de Éfeso. Ele já estava pastoreando a igreja de Éfeso, uma das grandes capitais que estava na Ásia Menor, mas como todas as outras capitais do Império Romano, ela representava algo muito importante. Então, uma igreja numa cidade muito importante em todos os sentidos, seja econômico, seja político, seja filosófico. Aquela igreja estava plantada no lugar ideal onde está, para fazer a diferença, para tocar vidas, e todas as vidas que por ali passassem e ouvissem também do Evangelho de Cristo teriam uma oportunidade de mudança de vida. E esse é Timóteo, está pastoreando essa igreja, e agora Paulo, na condição não simplesmente agora de um apóstolo. Ele até se apresenta no começo da carta, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Ele até se apresenta, mas agora ele não está escrevendo simplesmente como um apóstolo,
Porque no versículo 2 ele vai dizer a Timóteo, é o destino da carta. A Timóteo, meu verdadeiro filho. É a carta de alguém que rotula aquele jovem como filho. Então ele se considera pai daquele jovem na fé. Ele tinha um compromisso com Timóteo, que não era simplesmente eu sou o apóstolo que trago ensinamentos, mas eu tenho um compromisso com você de um pai para com um filho. É muito importante também frisar que ele vai chamar a atenção para verdadeiro filho. Por que verdadeiro filho? Porque provavelmente passaram falsos. Qual é o falso, pastor? Falso é aquele que recebeu uma palavra de Paulo, aquela palavra que recebeu ajudou ele dentro de casa, aquela palavra que ele recebeu da boca de Paulo deve ter ajudado ele em alguma crise existencial que ele estava passando, mas ele simplesmente pegou o que era oportuno para o tempo, para o momento, e depois já não deu mais ouvido, já não seguiu mais a Paulo. Mas Timóteo não. Timóteo, Paulo intitula como verdadeiro filho, aquele que ouviu uma palavra que mudou ele por dentro, mas ele entendeu uma coisa: se eu tenho um pai que Deus me colocou de uma forma espiritual para me instruir e para me ajudar, eu continuarei a ouvi-lo. E por ele continuar a ouvir, foi por ocasião que ele chegou a começar a pastorear a igreja de Éfeso. E estando pastoreando a igreja de Éfeso, o seu pai não o deixaria desamparado. Então Paulo está escrevendo para ele, tecendo orientações mediante os conflitos que Timóteo já estava encarando naquela situação e ali naquela cidade, porque era uma igreja por cidade que Deus plantava, porque o pastor ali ele representava o pastor de toda aquela cidade. E ele, sendo pastor daquela cidade, ele precisava estar recebendo orientações. E nada melhor do que seu pai na fé, o apóstolo Paulo, que tinha um comprometimento também com ele, porque o pai ele se preocupa com o filho, ele se preocupa com o estado que ele está hoje, e ainda mais ele deseja que o amanhã seja um amanhã mais glorioso. Era esse o comprometimento que Paulo tinha com Timóteo, e por isso que ele escreve: ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. O apóstolo Paulo está trazendo à tona novamente para Timóteo o seguinte: você está encarando um conflito aí, um conflito que eles querem acrescentar coisas novas ao Evangelho, querem trazer conceitos que o Evangelho não precisa, que nos versículos anteriores ele até vai falar: olha, isso daí só serve para levantar mais questões. Mas deixa eu te falar uma coisa, filho, você sabe qual que é o real Evangelho. Qual que é o real Evangelho? O real Evangelho é aquilo que nós vivemos no nosso relacionamento como pai e como filho. O real Evangelho é aquilo que nós vivemos no nosso relacionamento como pai e como filho. E o que foi? Paulo ele não forçou a barra com Timóteo. Paulo ele não queria empurrar nada a goela abaixo, porque ele tinha entendido que não era por força nem por violência. Mas ele traz novamente a Timóteo a lembrança: olha, filho, lembra daquilo que nós construímos juntos. Aquilo que nós construímos junto é esse o melhor remédio, é esse o melhor ensino que você vai deixar na igreja, seja de Éfeso ou por onde você passar. Que o fim do mandamento, o fim de tudo aquilo que Deus preparou para você caminhar nesse lugar, se trata de um amor, de um coração puro. E quando nós falamos de coração, eu não consigo lembrar de outra pessoa a não ser Davi. Davi, o homem segundo o coração de Deus. E o que você aprende com Davi? Eu aprendo com Davi que ele errou, ele pecou. Mas a principal ênfase desse coração era um coração que estava disposto a arrepender-se. Porque a pureza está em nós buscarmos ela todos os dias. Mas uma pureza que, independente do que aconteça, eu tenho a consciência que, em primeiro lugar, eu me arrepender de tudo aquilo que... E de uma boa consciência. Uma boa consciência, irmão, é aquilo que a gente não fica sempre se cogitando, sempre levantando questões que são intermináveis. Uma boa consciência é aquela pessoa que ela consegue ter um equilíbrio na sua vida financeira, na sua vida conjugal, na sua vida familiar. Mas diga-se de passagem, não um equilíbrio meramente produzido por homens, mas um equilíbrio que provém do Espírito Santo.
Um equilíbrio que a gente sabe que pelas nossas forças nós não conseguimos, mas quando nós nos entregamos a Ele, Ele promove todas essas benfeitorias sobre as nossas vidas. E Ele ainda vai dizer, e de uma fé não fingida. De uma fé não fingida por quê? Porque enquanto Timóteo caminhou com Paulo, Timóteo viu muitos sinais, muitos prodígios, muitas maravilhas e muitas palavras que o apóstolo Paulo liberava, e ele conseguiu ali se estabelecer em meio a uma fé. Ele está falando, filho, não vive uma fé falsa, uma fé mentirosa. Então tudo aquilo que você profetizar, em primeiro lugar, creia, acredite, saiba aquilo que você está falando. Gostaria de trazer à luz um fato, que nem quando em alguns momentos, seja quem está dirigindo, seja quem está pregando, usa a expressão Deus está aqui. Tem várias formas de você falar Deus está aqui, mas em especial tem pessoas que usam isso simplesmente por jargão, um jargão cristão. Deus está aqui, irmãos. Tem outros que pelo conhecimento e pela informação vão dizer Deus está aqui. Por quê? Porque Deus está em todos os lugares. Mas o Senhor não quer que nós venhamos a falar isso meramente porque é um jargão, muito menos simplesmente pela informação, mas que nós venhamos saber que Deus realmente está naquele local. É que nem no relacionamento que você constrói com alguém. Alguém está dizendo o seguinte, olha, eu vou no mercado, já já eu volto. Quando essa pessoa volta, ela não precisa ter dito para você, olha, eu estou de volta. Você sabe que ela está ali, porque você pode vê-la. Você sabe que ela está ali porque você pode falar com ela e também ouvi-la. Você sabe que ela está ali porque você pode tocá-la e também ser tocado por ela. Isso sim é falar, Deus está aqui. Por quê? Porque eu vejo, eu falo com Ele, eu posso tocá-lo e eu tenho certeza que Ele está me tocando. Esses são os lugares que o Senhor deseja que nós venhamos caminhar e venhamos estar escondidos nele, cada dia mais, cada vez mais. Porque o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte, enquanto tem alguns que estão acrescentando falácias, conversações, viva só aquilo que a gente já teve experiência de viver junto. E o que te cativou? O que te cativou é que você sempre viu um coração com amor nele e partindo de pureza. O que te cativou é que sempre teve equilíbrio, uma consciência boa. E no meio de tudo isso, palavras de fé liberadas, mas acreditando, tendo experiências e convicções juntamente com Deus. E para encerrar, o versículo 6 vai falar a respeito daqueles que se desviaram, do que desviando-se alguns se entregaram às vãs contendas. Versículo 7, querendo ser doutores da lei e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. É isso que falácias e questões sendo levantadas umas atrás das outras, sem compreender de fato o que o Evangelho veio nos trazer, promove. Ela tem até uma aparência de cristianismo, ela tem até a aparência de ser algo proveniente de Deus, mas só levanta questão, não responde nada, não ajuda ninguém, só fica naqueles assuntos polêmicos, não leva ninguém para lugar nenhum, não ajuda nenhum outro. Então, em nome de Jesus, que as orientações que Paulo deu para Timóteo, elas venham servir para nós como filhos amados de um Pai, que nos amou de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito para morrer em nosso favor, para que nós viéssemos a crer nele. Então venhamos crer no amor do Pai sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém?